Bem-vindos e bem-vindas ao Genix no Trecho. Sou Melina Paixão, coordenadora de marketing da Genix. Eu e a nossa equipe apresentamos essa série de podcasts que traz temas como genética, tecnologia, cuidados para o rebanho, manejo reprodutivo, tendências de mercado e muitos assuntos do seu interesse. Ao lado de grandes especialistas, eu tenho certeza que esse podcast vai agregar muito no seu negócio. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, @Genix Brasil. E aí, bora com a Genix? Estamos no 18º episódio do Genix no Trecho. Vamos conversar sobre a seleção pensando na adaptabilidade do Angus e como as novas DEPs de pelame e pelechamento estão relacionadas a isso. Estamos aqui com o Reinaldo Leopoldino, especialista de desenvolvimento de produto corte da Genix, e o Márcio Sudati, presidente do Conselho Técnico e diretor da Associação Brasileira de Angus. Olá, e hoje é dia de Angus aqui no nosso podcast, e por isso eu convoco o Reinaldo Leopoldino, Seco, que é a nossa referência aqui em Angus. Tudo bom, Seco? Olá, tudo bem? Como estão os ouvintes? É um prazer novamente voltar ao podcast Genix no Trecho, e hoje temos convidado para lá de especial, né? É isso aí, a gente está aqui com o Márcio. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado, Melina. Obrigado, Reinaldo. Boa tarde a todos os ouvintes. Esperamos fazer uma troca de informação bem importante aqui para o melhoramento e a produção de animais Angus e cruzado com Angus a nível nacional. Uma das coisas que a gente quer trazer aqui hoje é a seleção pensando aí num Angus tropical, se é que a gente pode assim dizer. É uma questão que sempre acaba surgindo, né, em relação à adaptação, e tanto que recentemente foram incluídas aí pela Associação Americana de Angus as novas DEPs de pelechamento, ou então perda de pelo, também chamado de hair shedding, e aqui no Brasil, pela Associação Brasileira de Angus, as DEPs de pelame e resistência ao carrapato. As duas estão relacionadas aí à adaptabilidade, né, dos animais em ambientes em altas temperaturas, em clima tropical e subtropical, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas. E primeiro eu vou pedir para o Seco explicar para a gente a DEP de pelechamento da Associação Americana e depois o Márcio trazer a contribuição aí da Associação Brasileira. Bom, a gente vê assim, uma preocupação grande hoje, tanto dos Estados Unidos, né, que vamos dizer assim, o maior hoje fornecedor de genética da raça Angus no mundo, e nem é um problema tão grande para eles, né? Mas a questão da tolerância, né, do gado Angus às altas temperaturas, né? E aqui no Brasil também não é diferente, a Associação Brasileira de Angus vem fazendo um trabalho muito forte em cima disso. Bom, a Associação Americana de Angus lançou esse ano, no meio do ano, na primavera deles lá, né, no mês de maio, por aí, essa nova DEP, né, que eles lá chamam de hair shedding, né, que seria perda de pelo. Aqui a gente traduziu como pelechamento, que é um termo que a gente usa aqui no Rio Grande do Sul, que é aquele animal que perde o pelo na primavera. Tá? Então é bem isso mesmo que quer dizer essa DEP, porque lá mais ao norte, né, Estados Unidos e Canadá, até o animal precisa criar um pouco de pelo no inverno, mas também ele precisa perder esse pelo no verão, porque lá os extremos de temperatura são bem grandes, né? Faz muito frio no inverno e faz muito calor no verão. Essa DEP ela é feita através de avaliações de scores visuais, tá? E são feitas na primavera, tá? Onde realmente os animais estão começando a perder o pelo de inverno, tá? Então são dados scores de 1 a 5, onde 5 é o animal que na hora da avaliação ainda está com a pelagem de inverno, né, toda, e 1 é o animal que já perdeu essa pelagem de inverno, já está com o pelo liso, seria o animal pelechado, né, e depois é gerada uma DEP, tá, é um pouquinho diferente dos scores de conformação, precocidade e musculatura, né, é gerado uma DEP, onde os números menores, tá, são desejáveis, certo? Então, a média da população, a média dessa DEP, o número médio dessa DEP é mais 0,55, então, quanto menor o número, melhor. Ou então, o que sempre é mais fácil, que eu sempre digo para quando
a pessoa for analisar uma DEP, né, sempre procurar olhar o top por cento ou DECA. Então, quanto mais perto do 1% ali está o animal, mais superior ele é para aquela característica. Certo? Então, essa DEP é um pouquinho diferente da DEP de perda de pelame aqui do Brasil, né? E ela é bem interessante, que ela tem uma herdabilidade média até, né? Não é uma herdabilidade pequena, uma herdabilidade aí de 0,32 a 0,40. Então, é uma característica que a gente selecionando por ela, a gente tende a ter animais mais que pelechem melhor, né? E mais tolerantes ao calor. Então, essa característica também de pelechar está relacionada a uma maior tolerância a altas temperaturas, né? Boa, Seco. Bom, como você disse, né, já começou a falar um pouco aí do pelame e tudo mais, né, a gente trazendo aqui para o Brasil, Márcio, conta um pouco também sobre as DEPs de pelame de resistência para carrapato que a gente tem aqui. Inicialmente, eu gostaria de complementar os dados que o Reinaldo trouxe para nós sobre a DEP de hair shedding americana, que ela é avaliada, como bem disse o Reinaldo, de meados de abril a meados de junho, ou quando o pelechamento estiver em andamento, né? Eles utilizam uma escala de 1 a 5, sendo que o 1 é pelo liso e curto, e 5 seria o animal peludo ou lanoso. Eles indicam que você faça essa avaliação, o gado com pelo menos de 1 ano de idade, e que essa avaliação seja feita em todo o rebanho durante todos os anos, né? Lembrando que o gado tende a soltar o pelo sempre da frente para trás e de cima para baixo. É uma DEP bem recente americana e também uma avaliação subjetiva, assim como a nossa aqui no Brasil. A diferença é que a nossa aqui no Brasil também é avaliado em score, só que é avaliado de scores de 1 a 3, sendo que o score 1 seria aquele animal de pelo curto e liso, o animal 3 é atribuído a animais com pelo longo e lanoso, e a nota 2 para aqueles animais com pelame intermediário, né? Sendo que as DEPs negativas, as DEPs menores, são as mais desejáveis. Tá? Pelame está sempre relacionado com a capacidade de adaptação do animal ao meio ambiente, ou seja, ao calor, e o Brasil, um país de clima tropical, em sua grande maioria, a gente precisa ter um Angus adaptado a essa situação. Como eu já disse, a avaliação de pelame iniciou-se no Promebo em 2001, então a gente já tem 20 e poucos anos de dados com relação a isso, né? Sendo que animais avaliados ao sobre-ano, hoje a gente tem 84.929 animais, e animais avaliados com a pelame ao desmama, 106.777 animais. Lembrando sempre que a avaliação do pelame ao sobre-ano é obrigatória e a avaliação do pelame ao desmame ela não é obrigatória. Mas para aqueles criadores que querem gerar o índice de adaptação, as duas avaliações, tanto de desmame como de sobre-ano, são obrigatórias, e mais a contagem de carrapato ou a genômica desse animal dentro da nossa base de dados. Daí, com esses 3 componentes, você cria o índice, você calcula o índice de adaptação desse animal, que eu acho que é muito importante. Inclusive, em esteio, a gente lançou também o selo de adaptação, com a expectativa de classificar e de selecionar esses animais, identificar esses animais superiores para adaptação nesses climas mais quentes do Brasil. Eu não vejo o pelame como um grande problema na raça Angus. Eu vejo que o animal, no clima quente, realmente ele tem que ter um pelo um pouco mais longo para se proteger do frio e tem que perder esse pelo na primavera, verão, quanto mais cedo possível. A gente tende em supervalorizar essa característica, mas eu não vejo problema em um animal ter um pouco mais de pelo durante o inverno, na região sul. É claro que no centro-oeste, nas regiões de clima mais quente, isso aí é um problema, então o animal vai ter que ter pelo curto durante todo o ano, né? Mas no sul, esse animal tem que pelechar na primavera e verão. E aqueles animais que
não pelecharem por ocasião do calor, bom, esses animais a gente acha que devam ser desconsiderados do processo de melhoramento genético da raça Angus no Brasil. Lembrando que esse índice de adaptação gerado pelo Promebo, junto da ANC e Associação Brasileira de Angus, ele contempla uma DEP de resistência a carrapato, que é uma DEP nossa, que foi lançada e foi formada a população de referência quando se lançou a genômica no Brasil, e ela é uma DEP que só nós temos aqui no Brasil. Então, ela foi criada, desenvolvida por nós aqui no Brasil, e nós temos a população de referência para essa característica. É uma coisa que nos diferencia de todo o resto do mundo. Tá, pessoal? Bom, pessoal, eu acho que o Angus Nacional vem fazendo um trabalho muito, muito forte, né, em cima de adaptabilidade. Como bem o Márcio salientou, a DEP de resistência ao carrapato, ela é exclusiva né, e foi criada aqui no Brasil, né, nenhum outro, a Argentina não tem, Uruguai não tem, a Austrália não tem, muito menos os Estados Unidos. E talvez, como também o Márcio frisou, né, e na minha opinião também, o maior limitante do Angus hoje para uso, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil Central, talvez nem seja tanto o calor, e sim o carrapato, né? Então a gente vê aí muito, que é o nosso dia a dia também, nessa nossa lida assim, com indicação de raças, né? De muita gente até saindo do Angus, querendo utilizar outras raças, em decorrência da alta infestação de carrapato, né? E também da suscetibilidade da raça ao carrapato. A gente sabe também que não é muito difícil a gente resolver esse problema, né, do carrapato por seleção genética, mas é mais uma ferramenta, né, mais uma arma que a gente tem contra esse parasita aí, que tanto causa prejuízo aqui no Brasil. Apesar de serem DEPs que foram incluídas aí recentemente, o trabalho para chegar até elas, né, ele vem sendo feito há bastante tempo, né? Como que é esse caminho até lançar uma nova DEP? A de Pelame nos Estados Unidos, ela foi lançada agora esse ano, né? E a do Brasil, o Márcio, desde 2001, né? E porém os dados, né, que foram coletados para fazer essa DEP aí foram coletados muito, a gente chama os fenótipos, né? Ou seja, as medições dos animais foram coletadas em 2016 até 2019 para formar esse banco de dados, né? E aí, juntamente com a genômica, hoje a genômica ela facilita muito, então, por exemplo, pode pegar touros que não têm progênie avaliada ou eles não foram avaliados nessa característica de pelechamento e eles têm a DEP de pelechamento. Por exemplo, os touros Angus importados da Genex que estão aqui no Brasil, quando eles vieram para cá, quando foi feita a DEP deles lá nos Estados Unidos, não tinha essa DEP ainda. E hoje eles estão aqui no Brasil, e se tu entrar no site, pegar o número de registro deles e entrar no site da Associação Americana de Angus, eles vão ter essa DEP. Tá? Por quê? Por causa da matriz de parentesco, né, dos parentes deles e da genômica. Tá? Toda essa questão. Quando a gente vai fazer uma DEP, não é tão simples assim, tem que ter muitos animais, tem que ser medidos, tem que ter as referências ali, ver se tem relação realmente, né, a característica, treinar o pessoal também, né, Márcio, isso aí eu sei também que a Associação Brasileira de Angus faz muito, treinar os técnicos que avaliam os animais, isso tem que ser, porque é uma avaliação subjetiva, que pese tem algumas parâmetros a ser avaliados, mas é subjetivo, né, então a gente chama calibrar o olho, né, treinar o pessoal sistematicamente, pelo menos uma vez por ano, para eles não perder a calibragem do olho, de fazer as avaliações tanto de pelame quanto... Na verdade, contagem de carrapato é mais objetiva, né? Até o Márcio poderia comentar para a gente como é a metodologia de contagem de carrapatos para formar essa DEP de resistência ao carrapato. Bom, com relação à DEP de resistência a carrapato, a gente começou a fazer esses trabalhos há alguns anos atrás, eu acho que através da USP de Jaboticabal, se não me engano, e isso teve um primeiro start onde você coletou um pouco de genótipo e você coletou um pouco de fenótipo também com a contagem de carrapatos. A contagem de carrapatos é objetiva, tu pega o animal e conta
ou o animal por inteiro, ou a metade do animal, e coloca esse animal, tem tantos carrapatos, assim, é bem objetivo, não é subjetivo. Bom, quando a gente entrou na Associação Brasileira de Angus há 4 anos atrás, a gente montou uma parceria público-privada com a Embrapa para seguir coletando essas informações, ou seja, fazendo contagens de carrapato e genotipando esses animais ao mesmo tempo, sempre com o objetivo da gente formar uma população de referência para essa característica, para que simplesmente o teste genômico a gente conseguisse prever ou predizer essa característica em animais que não teria sido feita a contagem de carrapatos. Então, é assim que funciona, foi gerada essa ADEP genômica através dessa característica dessa forma. Então, como qualquer característica, você monta uma população de referência para essa característica, com fenótipos e genótipos, você identifica aqueles genes ou sequências de genes que são responsáveis pela característica e você compara daquele animal com essa população de referência. Ok? Assim que funciona. Com relação a pelame, como eu já disse antes, essas avaliações de pelame se iniciaram em 2021 e você vem coletando dados já há mais de 20 anos com relação a isso, né? Então, a Associação Brasileira de Angus e a ANC, desde muito tempo, se preocupam com essa parte adaptativa do Angus ao clima tropical. E talvez essa seja a preocupação dos Estados Unidos também, porque são fornecedores grandes de genética a nível de Brasil e de clima tropical. Eu acho que é por aí. Quanto aos números de dados de avaliação de pelame, eu já citei, são 84.929 animais que têm ADEP de sobre-ano e 106.777 animais que já possuem ADEP de desmame. Tu vê que tem uma diferença entre ADEP de pelame ao sobre-ano para ADEP de pelame ao desmame, porque muitos animais morrem ou são descartados entre o desmame e o sobre-ano. A genômica dentro da raça Angus foi uma grande conquista da associação e um divisor de águas dentro do melhoramento genético do Angus nacional. Eu acredito piamente nisso, porque como é que funciona o processo de melhoramento? Tem uma parte da ADEP que vem do pedigree, ou seja, metade do pai, metade da mãe. Outra parte da ADEP é composto pelo desempenho do próprio animal. Isso te dá uma certa acurácia. Quando tu entra com a genômica desse animal também, aí tu melhora muito a acurácia dessas características, sendo que a genômica a gente diria que pode substituir até 9, 10 ou 11 filhos desse animal. Então tu consegue ter uma ADEP com maior acurácia de um animal jovem, melhorando assim, facilitando o teu processo de melhoramento e de utilização, intensificação de melhoramento nesses animais mais jovens, escolha de doadoras, de reprodutores top aí para centrais de inseminação. Vou fazer mais um comentário ali da questão da ADEP de carrapato, né? Na verdade, da dificuldade que é medir os fenótipos, né? Ou seja, contar os carrapatos, né? Como o Márcio explicou ali como é que funciona. Tem outra questão, né, Márcio, que tem todo os animais, obviamente, tem que seguir a questão do grupo contemporâneo, eles não podem ter sido banhados por um período de 30 dias, se eu não me engano, não tem uma questão assim, e realmente é uma característica muito difícil de ser medida, né, muito difícil de se praticar a campo. Aí a genômica nos ajuda muito nessa questão aí, né? A gente já falou em alguns outros episódios aí das vantagens da genômica, né? Eu acho que nessa característica em particular, a genômica, ela, ajuda muito, 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 muito. Porque animais que não tiveram contagem de carrapatos podem ter ADEP de resistência ao carrapato através da genômica, né? Então, é um benefício muito grande, porque senão nós teríamos uma parte muito pequena da população com essa ADEP e que para uso, assim, para a questão de melhoramento genético e impacto, né, dessa característica na população ia ser muito pequeno. Na verdade, né, Reinaldo, a genômica nossa nacional, ela foi decidida montar essa base de dados justamente para a gente ter
uma genômica, os animais avaliados dentro da nossa população de referência, animais que são criados e são avaliados e têm os seus desempenhos dentro do nosso clima e do nosso ambiente, né? Sim. Então, a importância da nossa genômica aqui no Brasil, feita dentro da nossa base de dados, é justamente que tu está comparando esse animal em animais criados e avaliados no nosso clima. Não, a importância também, outra benefício da genômica, né, e vantagem que também só foi possível depois que a Associação Brasileira de Angus, junto com o seu programa de melhoramento oficial, que é o Promebo, trouxe a DEP, né, que a gente consegue genotipar, né, os touros. Por exemplo, um touro americano que vem importado para o Brasil, para ele ter a avaliação genética dele, ele tem que ter os filhos avaliados aqui, né? Então a gente se baseava para usar um touro desses na DEP americana, que a gente sabe que muitas vezes bate e muitas vezes não bate, né? Com a DEP melhorada pela genômica, com a genômica, hoje a gente consegue, e a gente já fez isso, né? A Genetics já fez isso com alguns animais. O touro vem para o Brasil, é mandado uma amostra de sêmen dele, né? Qualquer amostra de DNA dele, para genotipar, e ele já tem a avaliação genética dele na base do Promebo, como tu bem salientaste, né, da importância de ter os animais avaliados na base nacional. Então tem uma segurança maior para os criadores aqui do Brasil utilizarem, né, um touro já avaliado pelo Promebo sem ter ainda progênie avaliado, né? E aí obviamente esses animais têm a DEP de pelame e a DEP de resistência ao carrapato já na sua avaliação genética. Esses animais que têm a avaliação tradicional, né, que seria a avaliação de pedigree, mais o desempenho próprio do animal, mais a genômica, a gente chama de DEP enriquecida. E essa DEP enriquecida é muito importante justamente por essa acurácia que ela traz, é uma acurácia mais elevada, e por essas características de difícil predição, como a DEP de resistência a carrapato. E a gente espera ainda, futuramente, conseguir criar a população de referência para eficiência alimentar e todas as suas características com esses animais que participam da prova de eficiência alimentar aqui dentro do país, que todos eles estão sendo genotipados, né? Então, é um futuro que se gerar também essas DEPs de eficiência alimentar desses animais através da genômica. A DEP de a eficiência alimentar é outra característica muito beneficiada pela genômica, né? Porque é muito difícil medir os animais, né? O consumo alimentar residual, o CAR, porque tem que ter aqueles coxos que medem quanto que o animal come, quanto que ele ganhou, né? Então, se fosse depender só disso, a população que teria essa DEP era muito pequena e teria um impacto muito pequeno na população ou na raça Angus do Brasil todo, né? Então, a genômica também beneficia muito essa característica. E a gente sabe que é uma característica de muito impacto econômico, né? Hoje a gente busca animais cada vez mais eficientes, tanto não só para a questão de custo, né? Esse animal tende a emitir menos metano, tem toda uma questão de sustentabilidade, de meio ambiente, que a gente sabe que a pressão cada vez pega mais a gente, né? Produzir mais com menos e agredindo o mínimo possível o meio ambiente. E justamente nesse viés que a Associação Brasileira de Angus está muito preocupada com questões de bem-estar animal, tanto é que hoje o produtor pode optar por não marcar o animal a fogo e só ser tatuado o selo da NC na orelha, então não é mais obrigatória a marca a fogo desse animal, né? E também já nesse ano, de forma inédita, a gente mediu a emissão de metano dos animais que participaram da prova de eficiência alimentar, e a gente espera que esse programa continue. Estamos fazendo algumas parcerias, tentando algumas parcerias, inclusive com a Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, com relação a esse tema, né? E a Associação Brasileira de Angus também tem o selo sustentabilidade, que daí é a propriedade que recebe esse selo. Essa propriedade tem que passar por um checklist, contemplar alguns itens e ser feita uma auditoria. Se passado, né, se aprovada essa propriedade, ela recebe o selo sustentabilidade pela Associação Brasileira de Angus. Então, a gente está sempre preocupado
nessa batida sustentável, ambiental, né, bem-estar animal e segurança alimentar para a população. Isso é muito legal, né, Márcio? Inclusive, essa semana mesmo eu estava participando de um congresso aí de ESG para o agronegócio, né? E na agricultura acho que já tem alguns avanços nisso, e agora a pecuária tá também tentando acompanhar esse movimento, né? Isso é super importante. A gente vê que no Angus já tem várias evoluções nesse sentido, assim, muito interessante, muito contemporâneo isso, né? Acho que vem mostrando cada vez mais quanto que a pecuária está se modernizando também, né? O Brasil é exemplo, né, de sustentabilidade tanto na agricultura como na pecuária a nível mundial, né? Apesar da mídia internacional bater tanto em cima do Brasil, nós somos exemplo para o mundo. O produtor brasileiro quer preservar o meio ambiente porque isso também é uma questão econômica, né? A gente abriu um parênteses aí falando de sustentabilidade, que é super válido, interessante e de alguma forma, tem a ver com o nosso assunto aqui. Mas, Márcio, só voltando um pouquinho ali para a DEP de Pelame, tem alguma outra informação que você acha que é legal de compartilhar com a gente? Esse ano que passou, a gente fez um trabalho de pesquisa juntamente com a, com a UFPEL, lá em Pelotas, com, com a mestranda Caroline Farias e sob orientação do professor Rafael Gianella, que é um trabalho de termotolerância, que a gente aplicava dispositivos de medição de temperatura nesses animais, então eram novilhas de sobriano, que foram avaliadas dentro de um certo período de tempo, você colocou esses implantes e mediu o pelame desses animais. E se já temos alguns dados preliminares desse trabalho que indicam que animais de pelo mais curto têm, em média, até meio grau de temperatura média, a menos que os animais de pelame maior, de pelame superior, e esses animais de pelagem mais curta também, de pelame mais curto e liso, eles também são mais pesados do que os animais que retêm mais o pelo. Então, são dados preliminares, mas que já mostram bem o direcionamento do nosso projeto de melhoramento genético para a raça Angus, que deva ser para um animal que tenha pelo curto e fino ou que peleche muito cedo na primavera, né? Porque ele tem uma temperatura corporal mais baixa, isso influencia em toda a sua parte fisiológica, né? E maior tolerância ao calor desses animais. Assim sendo, está provado que esses animais desempenham melhor, né? Como tem um peso maior dentro do mesmo grupo contemporâneo. Acredito que a gente está selecionando o Angus não em clima tropical, mas sim o Angus para o clima tropical, né? Que eu acho que é o mais importante da coisa. A gente, se pegar aí, o Angus é a segunda raça que mais vende sêmen no Brasil, né? E obviamente que a maioria desse sêmen até nem é utilizado em Angus, né? É utilizado em vaca Nelore. A gente sabe também que esse animal meio sangue, obviamente, vai ter um pelo mais fino, até pela metade da genética dele vem do zebuíno, mas também se sabe que alguns animais meio sangue tendem a ser mais ter um pelo mais grosso, né, ou demorar um pouco mais para perder esse pelo, né? E como o Márcio falou, isso aí é evidente, né, que esses animais com maior tolerância ao calor, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, que aqui no Rio Grande do Sul faz muito calor no verão, né, eles vão produzir mais, vão desempenhar mais. Por quê? Porque o animal com calor, isso aí a gente observa muito em vaca leiteira, né? Aquela vaca leiteira que quando ela está com calor, a primeira coisa que ela faz? Para de comer, não produz, né? Então esse animal que tem uma maior tolerância ao calor, no que está ao nosso alcance no melhoramento genético, né? Porque obviamente tem outras formas de também diminuir o estresse térmico, né? Obviamente com questão de melhoria do ambiente, das instalações, mas o que está ao nosso alcance, que é a questão de pelame, ajuda muito na termorregulação e no desempenho desse animal. A vaca vai produzir mais, vai desmamar mais quilos de terneiro, tende a ser mais fértil, a emprenhar melhor, né? Então, são vários benefícios que esse animal mais adaptado ao meio e ao clima tropical e subtropical nos trazem, tanto no uso aqui do gado do Angus puro, né? Quando eu falo muitas vezes Angus puro, não é só o Angus puro registrado ou aquele produtor de genética, e sim o produtor comercial de gado Angus, que querendo ou não tem muito aqui no Rio Grande do Sul, né?
no Santa Catarina, no Paraná, aquele produtor que usa o Angus como raça para produzir carne, que na verdade, para que ela é feita, né? Mas, e se vê que aqueles animais com uma pelame mais curto, eles tendem a desempenhar mais, ficam mais, as vacas com esse mais adaptadas, ficam mais tempo no rebanho, produzem mais, né? Tendem a produzir por mais anos, emprenham todo ano, e com certeza essa genética é multiplicada e passa também para as outras gerações. Muito bem dito, Reinaldo. É uma questão de desempenho e de produtividade no calor desses animais com pelo mais curto, né? E com maior resistência a carrapato, com certeza. Márcio, você citou um estudo recente, né? E algo que eu ia comentar é quanto que a associação foca e avança nos estudos, nas pesquisas, nos programas e, sobretudo, como a genômica e as DEPs são protagonistas nessa evolução, né? Exatamente, Melina. Inclusive, as DEPs hoje no Brasil, depois desse sistema modernizado da NC, o Origem, elas são rodadas todo sábado e elas são atualizadas toda segunda-feira no sistema. A gente conseguiu criar nos últimos anos 3 selos para esses animais. Em 2020, a gente criou o selo de qualidade de carne, que são animais que têm certas características direcionadas ao programa de carne Angus certificada, que é o maior programa de carne premium que existe no Brasil. Agora, em esteio, a gente lançou o selo de desempenho, para aqueles animais que têm o maior desempenho, e o selo adaptação, para aqueles animais melhor adaptados no nosso clima. Então, esses selos, eles são concedidos ou retirados do animal toda semana. Esse animal pode ganhar ou perder o selo, dependendo da sua evolução dentro do sistema, né? O sistema é dinâmico, a gente pensa que as DEPs são dinâmicas e que os selos devem ser dinâmicos também. Eu queria realmente falar do grande trabalho que a Associação Brasileira de Angus vem desenvolvendo nos últimos anos, né? Principalmente essa questão de avaliação genética, de seleção genética, né, de dados objetivos, buscando as maiores e melhores ferramentas disponíveis no mundo para isso, né? A questão de genômica, a questão de índices bioeconômicos, né? Que também é uma novidade que não faz muito tempo que foi lançada até pela Angus americana, e a Associação Brasileira de Angus aqui também criou alguns índices bioeconômicos, principalmente, como eu disse, né? O Angus aqui no Brasil, e ele é utilizado muito mais em cima de rebanhos comerciais do que rebanho puro, né? Então, os índices bioeconômicos nos dizem que realmente a rentabilidade que a genética desse animal vai trazer para os seus produtos e, consequentemente, para o produtor que usa essa genética, né? Então, a Associação Brasileira de Angus vem desenvolvendo esse trabalho de seleção, de modernização também da própria questão dos registros, né? Que a gente e consulta dessas avaliações, né? Que a gente também teve um podcast falando sobre isso com o Matheus Pivato, né, que é o gerente de fomento da associação, que é outra entidade que faz o registro da raça, né, não é a própria Associação de Angus, é a NC Promebo, a NC Herdbook Colares. E então a associação vem desenvolvendo esse trabalho e com certeza, né, vem desenvolvendo um Angus para ser utilizado no ambiente tropical, né, que o Brasil é um dos maiores produtores de carne do mundo e vai a tendência a ser cada vez mais, né? E o cruzamento industrial é uma realidade, e o uso de touros europeus, né, touros taurinos em cima das vacas zebuínas é uma realidade e vai ser cada vez mais, né? Obviamente que o mercado também é muito dinâmico, passa por uma diminuição, um aumento, mas a tendência é essa, que o uso da heterose do cruzamento industrial se perpetua por muito tempo, e a raça Angus tende a se perpetuar também como a maior raça para esse uso aí no cruzamento, e a associação vem acompanhando essa demanda, né, dos produtores de animais cada vez que desempenham cada vez mais e mais adaptados a esse ambiente, esse clima tropical que é a maioria do clima do Brasil. Bom, acho que é isso, né? A gente vê, só complementando o Seco, realmente esse trabalho da associação, e a gente tenta acompanhar também, né? E é um trabalho que todo mundo junto aí contribuindo, a gente vai chegando cada vez mais
nessa evolução aí, né, no Angus, que já é uma raça já tão consolidada e que já apresenta, né, muitas vantagens em termos de seleção aqui no Brasil também. E, Márcio, te agradeço, então, sua participação aqui, informações muito, muito pertinentes, tenho certeza que vai contribuir bastante aí para quem está escutando a gente. A gente pensa também no futuro, né? A gente já está num nível muito bom de programa de melhoramento e a gente pensa sempre no futuro. Então, tem vários trabalhos em andamento aí, inclusive em cruzamento industrial. A gente pretende, no futuro, criar uma DEP de touros para cruzamento industrial, ou seja, os touros nacionais que melhor desempenham em cruzamento industrial. Esse trabalho provavelmente já está... Esse trabalho, na verdade, já está delineado e provavelmente começa agora o ano que vem, com 2.000 matrizes e 2.000 bezerros, todos eles avaliados e serão genotipados com ultrassom de carcaça e depois pós-mortem dentro do frigorífico. Também temos a intenção de criar uma DEP de steability, né, que seria permanência no rebanho, e um selo maternal, que também já está sendo estudado para a gente lançar aí nos próximos anos. E também no futuro, eu acho que o melhoramento vai ser impactado fortemente pelas edições gênicas, né? Vocês veem que hoje a gente já tem esse processo de edição gênica, chamada Gene Slick, que o animal produzido é um animal de pelo curto e fino, ideal para as condições tropicais do planeta. Então, eu acho que as edições gênicas vão ser muito importantes para talhar o melhoramento genético, trazer uma contribuição muito rápida para esse processo, para todas as raças e para diversas características. E eu só tenho a agradecer a Gênicas aí, ao Reinaldo e toda a turma da Gênix, pela parceria que vem conduzindo junto da Associação Brasileira de Angus já por muitos anos, né? E vamos em frente, que tem muito que fazer ainda. É isso aí, muito bom. Cada vez ficando mais completo, né? Legal ver esse tanto de pesquisa e tanto de novas implementações em andamento, que vai completando e cada vez mais dentro da realidade aí, né? Que vai mudando também, mas que, né, vai acompanhando essas mudanças. Isso é muito bacana. Muito obrigada, viu, Márcio? Eu é que agradeço. Grande abraço a todos e sigo à disposição para outros esclarecimentos aí, outros bate-papos. Muito obrigada. Seco, dá o seu tchau pra gente. Bom, pessoal, acho que foi bem interessante, bem esclarecedor, né? O Márcio trouxe informações muito precisas, né, do andamento, trouxe alguns spoilers também aí, né, algumas novidades que estão por vir aí, né, dentro da seleção de Angus nacional, do Angus nacional. O bom e a graça, né, do melhoramento genético é essa, né, Márcio? A gente nunca chega no limite, né? A gente está sempre, como diz o próprio nome, melhorando, né? Então, a gente nunca vai chegar num ponto, eu quero atingir esse nível aqui e deu. Não, a gente está sempre buscando uma geração melhor que a outra, animais melhores que os anteriores, e para isso a gente precisa de produtores, né, sérios e comprometidos, entidades sérias e comprometidas que desenvolvem e que fomentam esse tipo de atividade tão necessária para o aumento da rentabilidade dos rebanhos e da pecuária nacional. Então fica aqui meu agradecimento também à Associação Brasileira de Angus, que é a nossa parceira já há bastante tempo, né? A toda a equipe da associação, ao presidente Nivaldo, toda a equipe da associação, toda a diretoria, e um forte abraço e até o próximo episódio. Esse foi o 18º episódio do Genix no Trecho, que fica disponível em nosso YouTube e no Spotify. Saiba dos novos episódios seguindo a gente nessas plataformas e ativando as notificações. E acompanhe nossas redes sociais @GenixBrasil. Queremos sempre você perto da gente.